brincar com o Clever, ele chama ele de Glauber. Né, Clever? É um apelido que foi dado por incapacidade de falar o meu nome. Boa noite. Já? Direto? Então tá bom. Quer que eu fale alguma coisa antes? Não sei, a gente tem feito esse esquema da parceria, né? De conversa. E até antes mesmo do Clever falar, quase que eu chamei de Glauber. Esse negócio está pegando. Eu fiquei pensando assim, hoje de tarde nós tivemos um encontro aqui na igreja com os professores, né? Uma vez por mês a gente tem feito esse encontro. E hoje o negócio desandou, a gente ficou conversando pra caramba, né? E aí era 3 horas da tarde, a gente ainda estava aqui. E aí falou, a gente precisa voltar à noite, vamos embora. Mas uma das coisas que eu estava pensando, e a gente tocou no assunto, é como que o adulto aprende, né? Qual a diferença do aprendizado do adulto para uma criança ou um adolescente? E a gente estava meditando um pouco como que o adulto aprende, a gente estava mergulhando no termo andragogia, né? Esse termo da andragogia, como um adulto aprende. E a pergunta é, adulto aprende? Ou pelo menos quer aprender? É mais fácil o adulto aprender ou uma criança? Né? Uma criança. E diz que a criança ela tem a capacidade de aprender 5 conceitos novos por dia. E o adulto tem a capacidade de aprender 1 por ano, talvez, não é? E se eu perguntasse a você, o que você aprendeu nesse, por exemplo, de janeiro para cá? Uma coisa que você aprendeu de janeiro para cá. Assim, eu aprendi isso e eu não sabia disso, né? Mas eu aprendi. Isso daí é novo para mim. O que você escreveria, né? Então hoje nós vamos aprender e você vai ter o desafio de ensinar para adultos. Bora lá. Tá bom? Hoje, a gente não conversou, mas é como se fosse uma continuação do texto de Nicodemos que você falou de manhã, pelo menos a meu ver. Nicodemos é um homem que tem isso que a gente acabou de falar. Nicodemos sentou diante de Jesus e Jesus tinha algo novo para ensinar para ele. E Nicodemos teve uma dificuldade muito grande de aprender e de entender o que Jesus estava falando. Imagina um homem que estuda a lei a vida inteira, mas nunca experimentou, não faz ideia do que é aquilo de fato, do que aquilo está falando. Jesus se espanta e fala, olha, você é um doutor da lei. Você não entende as palavras que eu estou te falando? Você é um escriba, você é um homem que deveria entender. Ela é seu objeto de estudo, mas não é seu objeto de vivência. E aí eu queria compartilhar uma palavra com vocês essa noite que fala um pouco sobre isso. Sobre a gente estudar o tamanho da folha do limoeiro, estudar qual o tamanho da raiz do limoeiro, conhecer o cheiro do limoeiro, ver a altura do limoeiro, a cor do limoeiro e não saber o gosto do limão. E às vezes, na nossa andragogia, nós não... A Jacira hoje usou um termo que eu achei muito legal. Ela falou assim, a gente fica cristalizado. O homem, ele é criança, ele aprende, ele é uma esponja. Eu vejo meu filho é uma esponja. Passou perto, ele já pega aquilo, aprende, está sempre de butuca, sempre de olhos abertos. Quando a gente vai entrar na vida adulta, a gente começa a achar que já aprendeu o que tinha que aprender, que a gente até está disposto a aprender no nosso ritmo quando a gente quer, mas nós temos conceitos. E quando você vai quebrar um conceito ou mudar alguma coisa, parece que você descobre que aquilo ali estava escrito no seu coração com fogo, escrito na pedra. E aí eu queria que vocês abrissem o livro de 1 João. A gente vai ler o capítulo 4. A gente vai ler o 20 e o 21. É um texto bem conhecido. O tema da mensagem, do bate-papo, é o amor que transforma. Então, 1 João,
4, a gente vai ler só o 20 e o 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então você tem aqui João falando assim, olha, se você amar o seu irmão, se você diz que você ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você está mentindo para você mesmo e para os outros. Porque se você não consegue amar a Deus, que você não vê, como é que você vai dizer que você ama uma pessoa que você está vendo, que está ali? E aí a gente vai se aprofundar no que significa a palavra amar e no que... Tudo que tem nesse texto é um texto pequeno, mas eu acho que tem muita coisa para ele falar com a gente. E eu acho que é uma sequência do que foi falado de manhã. João começa expondo a hipocrisia de dizer eu amo a Deus enquanto se odeia o irmão. Ele é claro e direto, tal pessoa é mentirosa. Por quê? Por que quando eu digo que eu amo a Deus, mas eu não tenho empatia, eu não tenho amor pelo meu irmão, eu sou mentiroso? Eu consigo amar a Deus e não amar o meu próximo? Tem essa possibilidade de eu amar a Deus, mas eu não amar o meu próximo? Eu não ter empatia, eu não viver, eu não enxergar o meu próximo? Conhecendo Deus? Não tem. Então João fala, olha, isso não tem sentido. E quando Jesus vai falar de uma nova mente para Nicodemos, que ele vai falar, olha, você tem que nascer de novo, ele está falando assim, ó, toda essa letra, tudo isso, é só para te mostrar o que é errado e o que é certo. Você tem que se reconstruir. E aqui João está falando a mesma coisa. Não adianta você dizer que você tem apreço por Deus, que você tem amor por Deus, se você não entender o coração de Deus. Quantas vezes vemos pessoas que se dizem cristãs, mas agem de maneira contrária ao amor? Pode ser que falemos coisas bonitas, que participemos de atividades na igreja, mas se no nossos corações há rancor, inveja e ódio contra alguém, nossa fé é colocada em questão. Não vou citar nome, mas você já viu aquele lugar que você entra e você vai ouvir a pessoa falando de como você está vestido, da cor da sua unha, a pessoa vai ver se você está em pecado, se você não está em pecado, a pessoa vai te cobrar de alguma coisa que você não fez. E aí você olha e fala assim, poxa, mas não parece que essa pessoa se importa de fato comigo. Essa semana eu estava no trabalho e entrou uma pessoa no meu carro que eu já tinha levado. E ela fez assim, eu já fui com você. Eu falei, olha, que legal. Aí ela fez assim, no meio da conversa ela fez assim, você tem alguma religião? Eu falei, eu sou evangélico. Aí ela disse, eu também. E fomos conversando. Quando eu estava prestes a deixá-la, ela fez assim, Clever, você se importa se eu orar por você? Aí eu falei, não, de forma nenhuma. E aí ela começou a orar. Orou por mim, pela minha esposa, orou pelos meus filhos, orou pela minha família. E quando eu cheguei na porta da casa dela para deixá-la, eu parei o carro e ela continuou orando. Ela não teve pressa de descer. E ela, amém, amém. Eu agradeci, ela desceu do carro. E eu falei, puxa, não foi nada, assim, não foi nada, mas para mim, naquele momento, foi tudo. Não foi uma situação onde ela teve que pegar, por exemplo, dispensar dinheiro, ou ela teve que dispensar esforço físico, nada. Ela só teve a empatia de uma coisa simples, de falar assim, olha, você é cristão, você se incomoda se eu orar por você? Não. Foi tão agradável aquele momento, e foi uma atitude que ela não estava pensando nela, ela estava pensando no outro. E eu vejo que no mundo que a gente vive hoje em dia, é tão comum o eu, é tão comum o que eu tenho a ganhar, é tão comum eu me achegar a Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de você. Olha, Senhor, eu tenho isso para resolver, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Aí você fala assim, não, deixa eu louvar um pouquinho Deus antes para ele liberar depois, né, assim, as bênçãos. Então você vai lá e ora e louva um pouquinho Deus antes, mas já no coração você já tem o que você tem que pedir. Estou te louvando aqui, Senhor, mas eu tenho uns assuntos para resolver. Então vamos rapidinho. Inclusive, às vezes você está na oração e você está olhando no relógio. Quando está? Então, às vezes, a gente se foca tanto no nosso eu
E é o que João está falando aqui. Ele está falando, olha, você tem que enxergar a pessoa do lado. Enxergar e parar, porque o seu tempo não é acima disso, não é mais precioso que isso. Seu tempo não é mais precioso do que a pessoa que está ao seu lado. E às vezes a pessoa que está do seu lado só precisa de uma oração. Às vezes a gente ouve alguém falar para a gente, olha, fulano está com câncer. Você fala, puxa, que pena. Vida que segue. Seu dia continua. Você não fala assim, puxa, que pena. Vem cá, vamos orar por ele. Então, e não estou falando só de oração. Estou falando de toda a empatia que cerca. De se importar. As pessoas fazem grupos de oração no WhatsApp, colocam uma causa e todo mundo manda mãozinha, milhares de mãozinhas. Se uma daquela mãozinha de fato orar, olha, louvado seja Deus. Porque às vezes vai só a mãozinha mesmo, desce aquela monte de mãozinha. Então essa empatia que João está falando. João está falando, não adianta você falar, eu amo muito a Deus. E aí tem toda uma filosofia construída em volta. Mas na verdade isso não é palpável, né? Tem um livro que eu li uma vez, chama Por Essa Cruz Te Matarei. Um livro antigo, de um missionário que chama Bruce Olson. Ele veio evangelizar uma tribo chamada Mutilones. O livro é muito bom. Ele vai falar como que foi o evangelismo dele com essa tribo. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que logo no começo do livro ele vai falar como foi a experiência cristã dentro da casa dele. Ele era um missionário. O pai dele era luterano. O pai dele era um homem extremamente religioso. E a religião fez o pai dele ser uma pessoa que ele não deveria ser. Fez ele não enxergar o filho, as necessidades do filho, ou não enxergar o filho como uma criança que precisava de atenção. Fez ele enxergar o filho como um soldado num quartel onde ele era o general. E onde na Bíblia a gente tem regras a seguir. Não sei se eu posso bater nessa mesa, pode? Na Bíblia a gente tem regras a seguir. E a gente tem regras a seguir, mocinha. Então você vai seguir as regras. E eu estou de olho em você. Você não falta na igreja, você não faz isso aqui, você não faz aquilo ali. E para ele aquilo era o evangelho. E esse homem, a distância dele nesse lar, até o dia que ele foi evangelizar nessa tribo dos Mutilones na Venezuela, ele teve que se reconstruir. É quase como se você tivesse que se converter de novo por causa da experiência com um pai que tratava o filho como se ele fosse algo que ele queria ser. Ele projetava no filho algo que ele queria ser. E ele jogou esse peso nas costas do filho. Ele não teve empatia. A gente está falando de filho. Ele não teve essa empatia. O amor visível e amor invisível. Versículo 20. João utiliza um agrupamento lógico e prático. Se não conseguirmos amar quem está ao nosso lado, como podemos amar a Deus que não vemos? O amor ao próximo é uma prova tangível do amor a Deus. Se eu vier aqui e der o discurso mais bonito para vocês sobre amor de Deus, e aí como o pastor disse de manhã, pode ter o hormônio está desregulado, todo mundo sai chorando, né? E aí o pessoal fala, nossa, que sermão lindo. Mas eu chego em casa e eu trato mal a minha esposa e os meus filhos. Ou eu chego no trabalho e eu não sou quem eu estou falando que eu sou aqui. Eu amo a Deus? Eu sou servo de Deus? Eu posso dizer que eu estou servindo a Deus? Você consegue enxergar a fé? Para pensar um minutinho. É possível a gente enxergar a fé? É possível? Dá para ver a fé? Dá para ver a fé. Porque se eu tenho fé, as pessoas vão ver na minha vida que eu tenho fé. Não estou me gabando. Aquela mulher, quando perguntou se eu era religioso, é porque ela tinha sentido que eu era cristão. Ao conversar, na conversa, ela se sentiu à vontade. Ela perguntou daquele jeito, mas ela reconheceu algo. A fé é tangível. Ela entrou no carro, eu falei assim, olha, o ar-condicionado está bom para você? Se estiver muito gelado, você me fala, que eu mudo. Ela bateu a porta do carro e não conseguiu fechar. Eu falei, falei, isso já é uma rotina aqui no carro. Ele nunca fecha a porta na primeira. Ela se sentiu à vontade. Não estou me exaltando. Estou só falando uma situação. Ela enxergou. E eu enxerguei nela. Então a fé é tangível. Quando vem alguém e
ou te abençoa, ou se compadece de você, ou numa conversa você enxerga Cristo na outra pessoa, você começa a ver aquela pessoa como um irmão, de fato. E aí aquela palavra irmão faz sentido. Porque quando você começa a conversar com outra pessoa que serve o mesmo Deus que você, e vocês têm o mesmo pai, você olha para aquela pessoa e você fala, puxa, ele conhece o mesmo Deus que eu. Ele conhece o mesmo pai, ele tem o mesmo pai que eu. Então ele é meu irmão. E é aquela pessoa que você nunca conheceu na vida, de repente se torna alguém que você tem uma simpatia. E você nunca viu aquela pessoa na vida. Então, por que eu estou falando que a fé pode se ver? Porque através de atitudes, através do que a gente faz, é que conta. Por mais que eu tenha o discurso mais lindo. Uma vez eu fui numa igreja que o pastor tinha um discurso muito bonito. Ele falava sobre amor, sobre família, sobre tudo assim, muito lindo. Terminou o sermão, tinha uma portinha no fundo. Então, amor, irmãos, Deus abençoe. Saiu pela portinha, entrou na BMW dele que estava estacionada, fechou o vidrinho, ligou o ar-condicionado e saiu dando tchauzinho para todo mundo. Eu falei, nossa, não ficou nem para bater um papo, nem para cumprimentar o pessoal, nem tipo para dar um oi, né? E eu fui mais vezes nessa igreja, eu vi que era algo rotineiro. Não é que naquele dia o frango da padaria estava acabando. Era algo rotineiro. Então eu falei, poxa, não parece que ama tanto assim. Pô, não fica para bater um papo, você não tem contato com a pessoa, só vem, dá um sermão, sai pelo fundo, entra na BMW e sai. Então, assim, por mais que o discurso era muito bonito e muito bem preparado, não condizia com a atitude da pessoa. Então isso tem duas vias. A via onde eu aprendo quem de fato é o outro e paro de cair em conversa mole, e aonde eu também não me torno alguém que prega o que não faz. Não adianta nada eu tornar pesado um fardo que Cristo falou que era leve na vida do irmão, só para sacrificar o irmão, e eu, na verdade, não faço. Sabe aquele esquema do televisão é pecado, mas o cara tem uma dentro do guarda-roupa trancada, que quando o irmãozinho chega em casa ele fecha, quando o irmãozinho sai de casa ele abre e assiste TV normal. Mas chega lá e ele fala, não, TV é pecado, televisão é pecado, mas tem uma dentro do guarda-roupa. Para quê? Que evangelho é esse aqui? Para que você serve a Deus? Para que você vai na igreja para fazer isso? Deus olha sua TV dentro do guarda-roupa. Estou dando um exemplo de TV, que é a primeira coisa que está vindo na cabeça, mas você entende? Não faz sentido. Se você não vai condizer a sua vida com isso, para que ficar falando? Para que dizer que eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é, mas na hora parece. Olha os fariseus da Bíblia. E olha para as igrejas hoje. As variadas denominações, os irmãos. Às vezes não parece um pouquinho? Não parece um pouquinho quando você olha assim, você fala, puxa vida, olha, tem uns aí, não tem? E a gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos assim também. Porque é a história do cisco e da trave. Eu tenho que tirar a trave primeiro do meu olho, antes de apontar o cisco que está no olho do irmão. Quer falar alguma coisa? Quero abrir para perguntas, se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Bora lá. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? É interessante que essa lógica de 1 João você vai encontrar em outros lugares. Você vai encontrar Tiago dizendo a mesma coisa. Tiago vai dizer, se você diz que tem fé e não tem obras, também é mentiroso. Aí se você vai para um outro texto de Paulo aos Gálatas, dizendo que você é uma pessoa espiritual, mas se você não demonstra o fruto do Espírito, você também é mentiroso. Então parece que essa lógica ela vai aparecer em vários lugares da narrativa do Novo Testamento. E às vezes a impressão que eu tenho tido é que você encontra uma pessoa e você fala assim, mas será mesmo que ela é filha do mesmo pai? Né? Será É primo. Deve ser primo, né? Deve ser primo ou alguém assim, porque você ouve o discurso, né? E é interessante que o texto que o Clever usou é, se você afirma uma coisa, mas na prática é outra, você precisa reafirmar aquilo que se afirma.
Você precisa pensar naquilo que você fala e que você acha que você é. Então, eu não sei, vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse sistema da lógica que é utilizado assim, nesse ambiente, né, do Novo Testamento? Nenhuma pergunta? Sim. Vocês ouviram o que a irmã disse? Ouviram aí? Não? Que a gente precisa ver se nós estamos falando o que, na verdade, somos e estamos vivendo. E se fizermos algo diferente, nós nos arrependemos. Por exemplo, qual foi a última vez que você se arrependeu de dar uma afirmação e depois você fala assim, eu acho que eu preciso rever esse trem aqui, porque... na verdade, acho que eu tô odiando mesmo, meu irmão. Eu tô com vontade de matar ele mesmo, assim. Claro que as nossas emoções e alguns sentimentos que nós vamos ter, até determinado lugar, eles são possíveis. E às vezes existe uma confusão, né? E você vai sentir essas coisas. Você vai sentir, por exemplo, quando Jesus diz, quando você tem fome e sede de justiça e você vê uma injustiça, o que passa no seu coração? Fome e sede de resolver aquela situação. E as suas emoções, elas podem ir até determinado lugar, não tem problema, mas quando nós olhamos o que vai se manifestar após as nossas emoções, é que vai mostrar da árvore aonde nós estamos plantados. Você vai ter esses acessos, tem um texto bíblico até que diz, irai-vos e não pequeis. E como funciona essa ira até determinado lugar que você não peca? É a ira que você sente, que todo mundo sente, mas que muitas vezes pessoas acham que não podem sentir. E aí elas se confundem. Eu não posso sentir ira, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir... O que mais que você sente? Ou sou só eu que sinto? Medo. O que mais que você sente? Tristeza. Eu não posso sentir essas coisas. Mas quando nós olhamos essa lógica, o que vem depois do sentimento? Vem uma manifestação boa de uma obra, de um amor, porque você vai olhar aqui, você vai dizer, eu não amo os meus inimigos, por exemplo. Eu sinto raiva e ódio dos meus inimigos. Tudo bem, isso pode ser verdade, mas também pode ser uma confusão dentro de você. E você, talvez tomando uma atitude mais decisiva, algo pode brotar de novo no seu coração e na sua relação com o outro. Hoje de manhã eu dei o exemplo da senhora que mora, acho que ela não está aí, né? Que mora aqui na frente. Depois que eu me liguei no exemplo que eu tinha dado. Ela fala assim, eu não quero que ninguém pare o carro aqui na minha frente, pastor. Avisa os membros lá da sua igreja. Porque se parar, eu vou chamar alguém. E ela não abre esse portão há 30 anos. Ninguém entra e ninguém sai. Mas ela não quer que pare lá. Aí chega um irmão da igreja, essa parte eu não contei. Pastor, vamos orar por essa mulher aí. E vamos comprar a casa dela. Assim, meu Deus do céu. Assim. Aí
naturalmente o ser humano gosta desse lugar, né? E aí eu falei assim, não, nós vamos pedir que Deus abençoe ela, vamos convidar ela para vir aqui na igreja conhecer a gente e vamos demonstrar esse amor por ela. Por que será que ela não gosta tanto de evangélico? E a pergunta é, hoje em dia, até eu, cara, agora eu vou confessar um negócio, tem uns evangélicos que tá difícil de aguentar por aí. Até eu, não estou aguentando. Eu fico imaginando os outros que não conhecem evangélico, que já tem uma pré-concepção de evangélico. Se eu não estou aguentando, está ficando chato, porque vem um negócio descolado. Vem eu amo a Deus, arrebento com o outro. Eu digo que tenho fé, e as obras que eu mostro é só de uma fé que me beneficia. Eu digo que sou espiritual, mas na verdade o que sai de mim são só carnalidades. E aí você fala assim, mas o que está acontecendo nesse negócio? Então eu pensei que vocês iam ter alguma pergunta, mas vamos lá, continua, Cleber. Os dois mandamentos que Jesus deixou, a gente já ouviu milhares de vezes, estamos acostumados, né, na igreja a ouvir, mas são geniais. Jesus conseguiu pegar toda a lei do Velho Testamento, toda a complexidade que o Nicodemos desvendava a duro custo, e ele fez um milagre de falar assim, eu vou deixar 2 mandamentos com vocês, porque o fardo é leve. Você vai amar a Deus de todo o seu entendimento, sobre todas as coisas, com todo o seu coração, e você vai amar o próximo como a si mesmo. Você não vai amar mais do que a si mesmo, você não vai amar menos do que a si mesmo. Você vai amar exatamente como você se ama. Você se perdoa fácil? Quando você erra, qual a velocidade que você se perdoa? Você demora para se perdoar? Você, quando comete alguma gafezinha assim, você pensa assim, mas foi sem querer, tá tudo bem. Ou você trata você mesmo como você trataria o outro que cometeu isso. Então, esse amar ao próximo como a mim mesmo, ele não é Jesus falou assim, olha, isso aqui é um guia para você. A palavra que Jesus usou é mandamento. A gente sempre mostra o caminho da lei. Mas aqui Jesus falou, olha, eu vou deixar 2 mandamentos para você. Esse aqui você não tem opção de não fazer. Pode faltar algumas coisas aí, mas você não tem opção de não fazer. E é tão maravilhoso que você tem que entender para fazer. Eu vi em algum lugar que os judeus contavam os passos no sábado, não sei se eram os fariseus, para ver se não estavam andando demais e se não estavam trabalhando. Olha o nível de chatice. Contar os passos, você andar 1, 2, 3, nossa, andei demais, deu 13, era 100, agora eu já não posso voltar para casa, vou dormir aqui embaixo da árvore. Andei demais. Cara, você imagina Jesus curar uma pessoa e vir um desaforado falar que ele fez isso num sábado e que estava errado? Imagina um paraplégico, um cego, alguém que ficou a vida inteira assim. E Jesus vai lá, põe a mão no olho do cara e fala, olha, você quer ver? Quero, então vê. Você quer andar? Levanta e anda. E aí o cara pula, uma vida mudada. E olha o nível. E aí vem uma pessoa que não entende nada de amor para falar, não, mas você fez isso aí no sábado, cara. Você é louco, você está desobedecendo a Deus. Você fez um milagre no sábado. Aí eu olho e falo, gente... Aí você fala assim, nossa, que loucura. Aí você olha para a igreja de hoje. Fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Só que de forma diferente. Mas as mesmas coisas. O que está na rua é vagabundo. Ou o que não está dando certo é porque... A culpa é de tudo. A culpa é de tudo. Para que a gente não tenha que se envolver. Isso aqui está acontecendo na vida do irmão ou da pessoa. Mas por que está acontecendo isso aí? Mas está vendo? Ele fez aquilo ali. Ó. Ou a pessoa está na igreja e aí, de repente, entra uma... Olha, imagina que entre alguém aqui na igreja que não conheça nada do que a gente vive, nada da nossa lei, e chegue para nós e fala assim, puxa, eu não conheço nada. Quem é Jesus de fato?
Quem é esse Jesus que você fala? Sabe quando o pessoal ia evangelizar antigamente falava assim, você conhece Jesus? E se o cara falar não conheço? Quem é Jesus? Quem eu prego? De quem que eu estou falando? Do que eu estou falando? É de você tem que se vestir de determinada maneira, você tem que se... Eu vi uma pessoa falar essa semana, a gente não tem nem mais tempo para isso. É tanta coisa para viver, para resolver, que a gente não tem nem mais tempo para isso. Se a gente não crescer e não amadurecer, se a gente não entender e andar de uma vez, a gente fica vivendo esse evangelho da marcha ré, como disse o João Alexandre. Parece estar sempre andando para trás, parece que a gente está tentando voltar a ser fariseu. Voltar a dizer para o cara, você curou no sábado. Está errado. Olha a lei aqui, olha o tanto de lei, olha como esse livro tem um monte de lei aqui, olha como eu consigo usar isso daqui para te condenar. A gente falou hoje, vocês já assistiram um filme chamado Livro de Eli? Vocês lembram do que acontece nesse filme, do que o inimigo do filme, o cara mal está tentando fazer? Ele está tentando pegar a Bíblia, roubar a Bíblia. E ele não está tentando roubar a Bíblia porque ele quer guardar ela. Ele fala para um servo dele lá, para um cara, ele fala assim, não, eu sei o poder que esse livro tem sobre as pessoas. Eu sei que se eu pegar esse livro aqui, eu consigo dominar sobre um monte de gente. Gente, pega as principais religiões do mundo. Só 2 não são abraâmicas. As outras, saiu tudo da Bíblia. Se a gente não conhecer a Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti para entender isso aqui, para entender a palavra, eu preciso do Senhor para entender, eu vou ficar pensando que eu estou sempre certo, porque a gente está sempre certo, não está? O que a gente entende da Bíblia não é o certo? Só que todo mundo tem essa visão. O kardecista também entende que o que ele entende do Evangelho de Mateus também é correto. Ou a pessoa testemunha de Jeová também entende que o que ele está lendo da Bíblia é correto. E aí senta todo mundo cristalizado, como a Jacira falou, para conversar. E aí morre 1 ou 2 na briga. Porque todo mundo está com a razão. A gente não senta para ouvir. A gente senta para falar. Porque eu estou certo. E quando Jesus vai falar assim, olha, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. É tudo. Acho que a gente até já falou isso aqui. É tudo. Deus não fala assim, olha, você tem que amar a Deus aí do jeito que você sabe. É tudo, é se entregar. Deus não quer um pedacinho, Deus não quer migalha. Ele não quer um pedacinho de nós. Ele quer tudo. Eu tenho que entender que se eu não tiver a Deus, eu não entendo a Bíblia. Se eu não entender a Bíblia, eu viro fariseu. É um caminho. E se eu virar fariseu, eu não vou amar o meu próximo. Então o caminho para amar o meu próximo é tentar entender qual é o caminho para buscar a Deus. É primeiro eu amo a Deus mais do que todas as coisas, e depois eu amo o meu próximo como a mim mesmo. A irmã está certa. Eu tenho que chegar no final do meu dia e falar assim, pegar as minhas gafes e falar assim, Senhor, eu nem vi que eu fiz isso daqui. Preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor me dê direção. Até aqui, vamos lá. Alguma pergunta? O nosso tempo acabou. Agora tem um relógio ali, ó, 7:05. Um relógio atômico. É. Deixa eu ver se tem algum fechamento aqui. Eu queria pensei fechar... que vocês iam ter perguntas, assim, tipo assim, se Jesus curou, por que ele não está curando hoje, do jeito que eu esperava? Né? Não, do jeito que você esperava, ó. Entendeu? Do jeito que você esperava. Ele está curando, mas não do jeito que você esperava. Se Deus é bom, por que essas calamidades acontecem? Eram essas perguntas que eu pensei que vocês iriam se... Estou com depressão, pastor, e Jesus não está me curando. Né? E onde está esse amor de Deus aí? Que não passa, né, por mim, assim. E que eu, às vezes, não sinto ou não consigo expressar também através da minha vida. Né? Pode fazer a conclusão. Eu acho que é como se fosse, às vezes, como se fosse o espinho na carne de Paulo, que veio, não sei de onde, não sei o que era esse espinho na carne, nunca saberemos. E aí Paulo orou 3 vezes e o espinho não sumiu. E aí Paulo vai para Deus e fala assim, poxa, Senhor, eu orei aqui e o espinho não sumiu. E aí Deus fala, Paulo, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há sempre alguém
Deus é sempre aquele que entende melhor do que nós as coisas que a gente vive. Não é um conformismo. O que a gente não pode, e isso é algo central nessa mensagem, é nos isentarmos da responsabilidade. Ah, no sul inundou. Ah, eu vou falar, não, é a mão de Deus pesando no... É isso mesmo. Aí, o que causou aquilo ali? Foi Deus. Se uma criança nasce em um lugar extremamente pobre, perto de um córrego, e ela nasce com alguma doença, porque aquele córrego é sujo e ela não tem onde morar, a culpa é de Deus? Eu boto essa conta em Deus? Eu vou pegar o Criador e falar, não, a culpa é sua, porque essa criança está morando nesse córrego. Sabe o que Deus vai falar? A culpa é sua, não é minha. Quem está aí é você. Quem é meu corpo? Quem é meu braço? Quem é minha mão? Quem são meus olhos? A culpa não é minha. Se é minha, é sua. Se é minha, é sua também. Porque você é meu corpo. Então, esses dois mandamentos estão interligados. E a gente tem que entender que quanto mais rápido a gente parar de ficar falando, se preocupando com picuinha, com bobagem, mais rápido esse evangelho anda. Você falou hoje de uma situação que eu até tinha notado, que eu ri essa semana quando eu estava escrevendo e pensando sobre o assunto. Gente, Jesus lavou o pé de Judas. Imagina você estar diante daquela pessoa que você sabe que vai ser o responsável por você ser crucificado. E aí você se assenta e você vai lavar o pé daquela pessoa. Gente, se tivesse um facão do lado, eu arrancava o pé do Judas, se eu tivesse ali. Ia cair o pé dele assim, pá! Eu não conseguiria. Seria muito difícil. Jesus no Getsemane, aquilo não foi. Tem gente que fala assim, ah, não, mas ele sabia tudo o que ia acontecer. Sabia, mas não é por isso que ele não ia passar o sofrimento. Não é por isso que ele não ia. Você imagina você saber que os guardas estão vindo e que você vai ser crucificado. Ele era Deus, mas ele também era homem naquele momento. A ponto dele falar, Senhor, se tiver qualquer chance de eu sair dessa, qualquer chance, se tiver inúmeras oportunidades, se tiver qualquer chance de eu sair disso daqui, Senhor, se tiver, me fala. Livra de mim esse cálice. Não tinha, e ele sabia que não tinha, mas era o desespero. Você vai ser crucificado. E aí você está diante do responsável disso, antes, e lava o pé dele, e ensina os seus discípulos a lavarem os pés uns dos outros. A gente tem que todo dia buscar aprender esse amor, para que a gente consiga manifestar a maior parte do reino nesse mundo, para que a gente consiga manifestar o reino de Deus nesse mundo, a maior parte, profeticamente, por amor. Então, amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus mais do que todas as coisas é sempre um desafio. Nunca é um versículo batido, é o mandamento principal da Bíblia. Quer resumir a Bíblia? Quer resumir o que você tem que fazer? Esses 2 versículos. Jesus é genial. Ele conseguiu fazer anos do Nicodemos de estudos serem resumidos em 2 frases, em dois mandamentos. É fácil? Não é. Mas a gente tem que continuar nessa caminhada e buscar esse caminho com Cristo e amar o outro e identificar os nossos erros. E vamos lá, todo mundo junto. Amém? Normalmente nós lançamos a conta para Deus e Deus fala assim, faça uma outra pergunta. Por que você permite que Ele faça isso com você? Não é? São as nossas escolhas inconscientes. Porque consciente, você não quer estar nessa situação. Mas inconsciente, você se coloca nessa situação. Percebe? E a pergunta é, por que eu permito isso? Por medo, e medo do quê? E fazendo as perguntas, se Jesus estivesse aqui e perguntasse, o que tu queres que eu faça na sua vida? Você ia dizer que me livres desse mal, talvez, ou dessa questão, ou desse problema, e que cure o meu filho. E aí Jesus ia falar, traga seu filho, não é? Traga o seu filho. E o Jesus ia dizer, filho, você quer ser curado?
E ele teria que responder. Agora, os movimentos que nós precisamos fazer, e isso é algo que Jesus, ele sempre está fazendo, sem nós percebermos, traga as motivações que te colocam no lugar em que você está hoje. Por que você se colocou nesse lugar? Não é? Porque você permite que isso aconteça. Porque você não diz, chega. Porque você não tem forças para dizer isso. Não é só o exemplo da irmã, não, tá? O exemplo da irmã é um. E nós temos os nossos. Né? Nós temos os nossos. E aí Jesus está querendo trazer essas coisas principais que muitas vezes nós não temos racionalmente respostas, porque invade ou entra numa área do nosso inconsciente. Porque eu sou assim quando eu não queria ser assim. Por que eu estou agindo assim quando eu gostaria que... E nós achamos que isso é permissão de Deus. Na verdade, se vocês forem olhar, Deus permite muitas coisas. Deus permite, inclusive, que você o negue, que você não aceite nada do que Ele fez por você. Ele permite. Ele diz assim, fique tranquilo, ande como você quer andar. Não é assim? Nós vemos isso acontecer. Agora, por que nós permitimos algumas coisas e por que algumas coisas estão no campo do nosso inconsciente que nós não conseguimos resolver? Aí nós começamos a aprofundar a nossa conversa. Você tem uma pergunta? Não tem como a você amar o próximo se a gente não se ama de verdade, mas já está no meio do caminho. Porque se você reconhece que não se ama de verdade, isso já é 50% da caminhada. Porque tem pessoas que nem pararam para olhar para si e falar assim, eu acho que eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu não permitiria algumas coisas. Olha só para onde a gente vai. Se eu me amasse, eu não ia permitir que essa outra pessoa fizesse isso comigo. Por isso que essas coisas estão extremamente interligadas, né? E não tem como. Segundo o Evangelho, não tem como. Carol que falou isso, né? Semana passada, né? Carol falou assim, pastor, como é que as pessoas querem amar o outro se elas não amam a si mesmas? Não tem como, segundo o Evangelho. Mas a gente brinca de amar a nós e ao próximo. E Jesus fala assim, para com isso, cara. Vai amar a si mesmo. Comece amando a si mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade de amar a mim mesmo. Né? E aí outro dia eu cheguei em casa e falei assim, hoje eu não vou fazer nada, tá? Inclusive eu vou sair, só volto à noite. Aí minha esposa, eu falei assim, não, só volto à noite. Eu vou me amar. Agora eu vou sair, vou cuidar de mim. Preciso cuidar de mim. Sabe o que veio na minha cabeça nesse dia? Adivinha? Não, essa daí não chegou. Não Culpa, chegou minha não. vassoura da esposa. Culpa? Não. Culpa. Vem culpa em cima de você. Porque você acha que você está sendo negligente, ou que você não está dando atenção para a família, ou alguma coisa assim. E você sente culpa. Aí você fala, meu Deus, que neurose nessa cabeça aqui. Percebe? Então essas coisas estão extremamente interligadas. Por isso, vai cuidar de você primeiro. E eu espero que a irmã não sofra por muito tempo. Que a irmã vá cuidando de si e vai, assim, calma aí. Segura aí sua onda. Né? Devagarzinho. Esse é um empoderamento do amor de Deus na vida de uma pessoa. E
sofre. E nem todas as decisões da nossa vida são preto no branco, assim, fáceis, que a gente vê facilmente. São, às vezes, as decisões que a gente vai tomar muito difíceis, a gente vai sofrer depois. Mas a gente tem que tomar. E no caso que ela falou de amar a si, às vezes a gente ouve a vida inteira falando, não, você não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta. E aí quando você tira um dia para falar assim, poxa, hoje eu preciso cuidar de mim porque eu estou surtando, a gente sente culpa, porque você fala assim, poxa, eu estou sendo egoísta em fazer isso. Mas na verdade, você tem que estar bem para cuidar do outro. Para você cuidar do outro, parte do princípio de você estar bem, porque é ame ao próximo como a si mesmo. Não é mais do que a si mesmo. Eu não posso dar amor se eu não estou cheio de amor. E isso, primeiro você coloca a máscara em você e depois na criança. Imagina se a pessoa vem com uma filosofia, não, mas em mim primeiro tem que ser na criança, porque a criança é importante. Aí desce a máscara e põe na criança e desmaia. Então, nós temos que... E volto a dizer, olha como esse mandamento é perfeito. Olha como ele é pronto. Como ele é ajustado para nós. Esteja bem, estando bem, veja se o outro está bem. Ajude o outro a andar. Se levantou, ajude o outro a levantar. Eu caí, o outro me ajuda a levantar. E a gente vai caminhando. Essa lógica está no mesmo lugar, né? Do amar a si mesmo e o outro, percebe? Não dá para desconectar de amar a si e amar o outro. Se ama a si, ama o outro, ama a Deus. Então, vai funcionando nessa lógica. O problema é que a gente é esquizofrênico espiritualmente dizendo e a gente acha que dá para fazer uma coisa sem a outra. A esquizofrenia é o quê? Você está partido, Então a minha pergunta é, vai haver uma despressurização daqui a pouco, na hora que vocês saírem ali, e quando ocorrer a despressurização, coloque a máscara primeiro em você. E você sabe o nome da sua máscara que você precisa colocar? Essa é uma pergunta. Não é? Você sabe qual é o nome da máscara que você precisa resolver de si mesmo? Essa é para onde o Evangelho nos convida, né? A realidade das coisas que nós trazemos. Cada um de nós tem a fraqueza, tá, gente? Você tem, eu tenho. Cada um de nós tem as nossas fortalezas. Mas existe um grau de enfermidade que vai paralisando a gente e não vai permitindo que a gente viva bem. Vai paralisando a gente. E chega uma hora que você fala assim, meu, estou andando no automático, cara. De manhã. Falta hormônio. Isso. E aí? E aí você vai falando, Jesus, está caindo tudo aqui. Até os hormônios estão caindo. E aí você vai... E aí você precisa cuidar de si mesmo, né? Roberto Ripke ainda não chegou nessa fase. Mas vai chegar, viu? Receba, tô brincando. Vamos orar então. Magali, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe, tá bom? Oremos. Pai querido, nos ensina a cada dia a amar a nós mesmos e amar o outro como Jesus nos amou. Jesus está sempre querendo nos ver bem. Nós e os nossos familiares, os nossos amigos. Por isso, traz cura para o nosso coração, para o nosso ser, que a gente aprenda a nos amar e amar o outro. Esse é o nosso pedido nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desculpa do nosso horário avançar um pouquinho, mas boa semana para você, tá bom?